Olá, boa tarde, aleluia, glória a Deus. Estou aqui já no Brasil, aeroporto de Fortaleza, conexão. Acabei de chegar, depois de viajar praticamente a noite toda. E estou na conexão aqui, vou entrar já no avião para Brasília, para casa. Mas como eu não consegui entrar porque estava no voo, viajando aí madrugada e fazendo todo esse processo de viagem, aeroporto gigantesco, Miami, aeroporto, aí chega aqui, tem que passar por toda a questão de alfândega e despachar novamente as coisas, enfim, filas e mais filas e raio-x e todas essas coisas, mas consegui aqui tirar um tempo para a gente poder adiantar a nossa leitura e eu não ficar sem ler hoje, né, que o meu propósito é de estar lendo todos os dias aí no desafio 142 dias. Então, Pai, eu quero te louvar por esse tempo aqui direto do aeroporto de Fortaleza para poder continuar o nosso desafio 142 dias. Obrigado por essa viagem, obrigado porque cheguei no Brasil, glória a Deus, glória ao teu nome, obrigado por essa viagem e obrigado por cada um daqueles que tem acompanhado aí. Alguns vão ver ao vivo, acho que ninguém vai ver ao vivo agora porque na verdade eu estou... Nem avisei nada, só encontrei aqui um momento que eu consegui entrar, mas depois eu vou estar salvando, né? E o pessoal que está acompanhando o desafio vai poder acompanhar aí a leitura, dando continuidade. Então, em 2 Crônicas, capítulo 21, que ainda é de ontem eu não consegui terminar o texto de ontem, mas hoje eu vou dar continuidade, então. 2 Crônicas, capítulo 21. Então descansou Jeosafá com seus pais, e com eles foi sepultado na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Teve estes irmãos, filhos de Jeosafá, Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Jeosafá, rei de Judá. Seu pai lhes deu muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, com cidades fortificadas em Judá. Mas o reino deu a Jeorão, porque era o primogênito. Subindo Jeorão ao reino de seu pai, e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos líderes de Israel. Da idade de 32 anos era Jeorão, quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. Andou no caminho dos reis de Israel, como fizera a família de Acabe, pois tinha a filha de Acabe por mulher. Fez o que era mal aos olhos do Senhor. O Senhor, porém, não quis destruir a dinastia de Davi, em atenção à aliança que tinha feito com Davi, porque tinha prometido que lhe daria por todos os dias um descendente no trono. Nos dias de Jeorão, os edomitas se revoltaram contra o domínio de Judá e constituíram para si um rei, pelo que Jeorão passou adiante com os seus chefes e todos os carros com ele. Levantou-se de noite e feriu os edomitas, que o tinham cercado, a ele e aos capitães dos carros. Todavia, os edomitas ficaram revoltados contra o domínio de Judá até o dia de hoje. Nesse mesmo tempo, Líbina se revoltou contra o seu domínio, porque ele deixara ao Senhor, Deus de seus pais. Fez também altos nos montes de Judá e induziu os moradores de Jerusalém à prostituição, fazendo Judá se extraviar. Veio-lhe uma carta da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos... Não andaste, é uma afirmação, né? Essa carta da parte de Elias aqui, né? Elias foi contemporâneo ainda aqui. Veio-lhe uma carta da parte de Elias, o profeta, que dizia: Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai: Não andaste nos caminhos de Jeosafá, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá. Andaste, porém, no caminho dos reis de Israel, e induziste a prostituição a Judá e aos moradores de Jerusalém, segundo a prostituição da casa de Acabe. Também mataste a teus irmãos, membros da família de teu pai, melhores do que tu. Portanto, o Senhor ferirá com uma grande praga o teu povo, os teus filhos, as tuas mulheres e a todas as tuas posses. Tu terás grande enfermidade, a saber, um mal nas tuas entranhas, que se agravará até que o seu intestino saia,
por causa do tumor. Então esse rei aqui recebeu esse juízo, né, por causa de como ele não foi reto conforme o Senhor. Despertou o Senhor contra Jeorão o espírito dos filisteus e dos árabes que viviam perto dos etíopes. Eles subiram a Judá e atacaram e levaram todos os bens que se acharam no palácio do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão a Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor feriu nas suas entranhas com uma enfermidade incurável. No decorrer do tempo, no fim do 2º ano, saiu-lhe o intestino por causa da doença, e ele morreu em grandes agonias. Seu povo não lhe queimou aromas como queimara a seus pais. Jeorão era da idade de 32 anos quando começou a reinar, e 8 anos reinou em Jerusalém. Foi-se sem deixar de si saudades, e os sepultaram na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Então, que final triste, né, desse rei por desagradar a Deus, né? Você vê aqui que ele, além da doença terrível que ele teve, né, as pessoas, aqui a Bíblia diz que o seu povo não lhe queimou aromas como queimara aos seus pais, quer dizer, não o homenagearam, não honraram em sua morte, não o sepultaram junto com os reis, né? E não deixou, foi-se sem deixar saudade, né? Que forte isso, quando alguém realmente, quando um líder, né, se desvia do propósito de Deus, ele vai-se sem deixar saudades. Isso é muito triste. Foi esse o fim de Jeorão, né, que apesar de ter modelos, né, de como ele poderia ter feito da forma certa, ele não fez, e por isso ele foi-se sem deixar saudades, doente e sem ser sepultado junto com os seus antepassados. Muito triste isso. Capítulo 22, 2 Crônicas 22. Os moradores de Jerusalém fizeram a Acasias, filho mais moço de Jeorão, rei em seu lugar, porque a tropa que viera com os árabes ao arraial tinha matado a todos os mais velhos. Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Acasias era da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 1 ano reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Atália, filha de Onri. Ele também andou nos caminhos da família de Acabe, pois sua mãe era sua conselheira, para proceder impiamente. Aqui, ó, sério, alerta também, né? Aqui ele teve o conselho da mãe, seguiu o conselho da mãe e acabou se desviando como a família de Acabe. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como fizeram os membros da família de Acabe, pois eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para sua perdição. Esse foi o Acasias. Também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, a peleja contra Azael, rei da Síria, em Ramote Gileade. Os sírios feriram Jorão, de modo que ele voltou para Jezreel a fim de se curar das feridas que lhe fizeram em Ramá. Quando pelejava contra Azael, rei da Síria, então desceu Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá, para visitar Jorão, filho de Acabe, em Jezreel, por estar ele doente. Por intermédio da visita de Acasias a Jorão, Deus trouxe a ruína de Acasias. Quando Acasias chegou, saiu com Jorão contra Jeú, filho de Nimsi, a quem o Senhor tinha ungido para destruir a família de Acabe. Esse Jeú, a gente vê o relato lá em Reis, como ele foi ungido para exterminar todos os descendentes de Acabe, e assim ele fez, fazendo a limpeza, inclusive destruindo e acabando com o culto a Baal. E aqui também Acasias, foi aqui, né? Aí, verso 8: executando Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os líderes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias, que os serviram, e os matou, né? Então, o Jeú lá, que foi ungido para exterminar a família de Acabe, acabou também com o Acasias, os filhos dos irmãos de Acasias. Verso 9: depois buscou Acasias e seus homens. Aqui, vamos lá. Jeú então acabou. Deus trouxe a ruína
a Acasias. Quando Acasias chegou, saiu... sim, então a ruína veio por meio de Jeú, isso mesmo. E aí os irmãos também dele. Depois buscou, verso 9, depois buscou Acasias e seus homens... Depois buscou Acasias, e seus homens o capturaram quando se escondia em Samaria. Trouxeram-no a Jeú. Então, aqui, Acasias foi morto depois, né? Trouxeram-no a Jeú e o mataram. Então, mataram ele depois. Mataram primeiro aqui os seus irmãos, né? Os irmãos de Acasias. E depois mataram ele aqui. Sepultaram-no, pois, diziam: é filho de Jeosafá, que buscou ao Senhor de todo o seu coração, e já não tinha a família de Acasias ninguém que fosse capaz de reinar. Então, em consideração ao pai, Jeosafá, que agradou a Deus, eles então sepultaram ali dignamente, porém ele foi reprovado por Deus e morreu por causa disso, o Acasias. 10, verso 10. Vendo Atália, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destituiu toda a descendência real da família de Judá. Jeozebeate, filha do rei, porém, tomou a Joás, filho de Acasias, e tirou-o dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e o escondeu com a sua ama num quarto. Assim, Jeozebeate, filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Jeoiada e irmã de Acasias, o escondeu de Atália, de modo que ela não o matou. Ele esteve escondido com eles 6 anos no templo de Deus, enquanto Atália reinava sobre a terra. Aqui a gente vê o cuidado de Deus com uma promessa que ele fez de que sempre haveria um descendente de Davi assentado no trono. Então, quando Atália começou a exterminar ali toda a descendência real da família de Judá, o Senhor providenciou que essa mulher aqui, né, a Jeozebeate, ela guardasse o Joás, guardasse ele, protegesse, escondesse ele para ele não ser morto como um descendente, e logo em seguida ele vai reinar aqui, né? Ele vai ser ungido agora rei em Judá. Capítulo 23, então, de 2 Crônicas. No 7º ano, Jeoiada se esforçou e tomou consigo em aliança os capitães de Sem, Azarias, filho de Jeroão, Ismael, filho de Jeoanã, Azarias, filho de Obed, Maacéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Sicri. Estes percorreram a Judá e ajuntaram os levitas e os cabeças das famílias de Israel de todas as cidades, quando vieram para Jerusalém. Toda a congregação fez aliança com o rei no templo de Deus. Jeoiada lhes disse: o filho do rei reinará, como o Senhor falou a respeito dos filhos de Davi. Isso é o que haveis de fazer. 1/3 parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, servirá de guardas nas portas. Outra 1/3 parte estará no palácio do rei, e a outra 1/3 parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos átrios do templo do Senhor. Ninguém entre no templo do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão porque são santos, mas todo o povo guardará a ordenança do Senhor. Os levitas rodearão o rei, cada um com as suas armas na mão. Qualquer que entrar no templo morrerá. Vós estareis com o rei quando entrar e quando sair. Fizeram os levitas e todo o Judá, conforme tudo que ordenara o sacerdote Jeoiada. Tomou cada um os seus homens, tanto os que entravam como os que saíam no sábado, pois o sacerdote Jeoiada não despediu as turmas. Também o sacerdote Jeoiada entregou os capitães de Sem, as lanças e os escudos grandes e pequenos que haviam sido do rei Davi, e que estavam no templo de Deus. Dispôs todo o povo, cada um com as suas armas na mão, desde o lado direito até o lado esquerdo do templo, por entre o altar e o templo ao redor do rei. Então levaram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o testemunho e o fizeram rei. Jeoiada e seus filhos o ungiram e disseram: viva o rei. Quando Atália, a voz do povo, verso 12, ouvindo Atália a voz do povo que corria e louvava o rei, veio ao povo ao templo do Senhor. Olhou e lá estava o rei perto da sua coluna, à entrada.
Os capitães e os trombeteiros estavam junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e tocava trombetas, e os músicos tocavam instrumentos musicais e dirigiam os cânticos de louvor. Então Atália rasgou os seus vestidos e clamou: traição, traição. O sacerdote Jeoiada trouxe para fora os capitães de 100 que comandavam o exército e disse-lhes: trazei-a para fora entre as fileiras, e o que a seguir morrerá à espada. Pois dissera o sacerdote: não a mateis no templo do Senhor. Pelo que lançaram mão dela quando ela chegava à entrada da porta dos cavalos que dá para o palácio do rei, e ali a mataram. Então ali eles matam a Atália, né? Só para ficar claro aqui, para ver como que é a providência de Deus, o cuidado de Deus com uma promessa que ele faz de manter um filho de Davi no trono. Então essa Atália se levanta ali, né, para poder matar os descendentes de Davi ali, os descendentes de Judá, né? E aí aqui o que acontece? Jeoiada, esse sacerdote, tem um papel fundamental aqui, o papel do sacerdócio, né, para manter a linhagem real, porque aí a esposa dele esconde o Joás, né, esconde o Joás. Quando ele começa a crescer, então o sacerdote Jeoiada vai lá e unge ele para ser rei, e aí todos se juntam a ele, e ela fica sabendo, a Atália, e ela que é então executada, né? Ela rasga suas vestes ali, grita traição, e eles a matam. E aqui Jeoiada, esse sacerdote, foi fundamental para que Joás pudesse reinar. Verso 16: Jeoiada fez aliança entre si, o povo e o rei, pela qual seriam o povo do Senhor. Depois todo o povo entrou na casa de Baal e a derrubou. Quebraram seus altares e as suas imagens, e a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Jeoiada entregou os oficiais do templo do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara no templo do Senhor para oferecerem os holocaustos do Senhor, como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com cânticos, conforme a ordem de Davi. Pôs porteiros às portas do templo do Senhor, para que não entrasse nela ninguém que de alguma forma fosse imundo. Tomou os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra, e trouxeram o rei do templo do Senhor. Entraram no palácio do rei pela porta superior e assentaram o rei no trono do reino. Então Joás começa a reinar aqui, conforme a promessa de sempre haver um descendente de Davi assentado no trono. 21. Todo o povo da terra se alegrou. A cidade ficou em paz depois que mataram a Atália à espada. 24. 2 Crônicas 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Zíbia de Berseba. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Jeoiada. Isso aqui chama a minha atenção. Em algumas traduções ele fala: enquanto viveu o sacerdote Jeoiada. Esse sacerdote que foi fundamental para colocar Joás no trono, né, agora também é fundamental para conduzi-lo durante o seu reinado. Porém, o texto diz que ele foi fiel ao Senhor, Joás, reto aos olhos do Senhor, somente enquanto viveu o sacerdote Jeoiada. E uma vez eu ministrei uma mensagem sobre isso aqui, sobre o enquanto, né? Até quando você vai ser fiel ao Senhor? Só enquanto você tiver um pastor, só enquanto você tiver alguém que está ali te conduzindo, te orientando, né? Ou será que o seu compromisso com o Senhor vai além, né, de homens, de liderança, né? Ainda que passe o líder, ainda que, né, enfim, um líder falhe, por exemplo, ou morra, né, você vai continuar servindo ao Senhor, você vai continuar sendo fiel ao Senhor, porque Joás aqui diz que ele foi fiel ao Senhor enquanto viveu o sacerdote Jeoiada. Então depois disso ele se perdeu, né, depois da morte do sacerdote Jeoiada, como a gente vai ver aqui. Verso 3: Tomou-lhe Jeoiada 2 mulheres, e ele gerou filhos e filhas. Depois disto veio o coração de Joás renovar o templo do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: saí pelas cidades de Judá e recolham o imposto anual de todo o Israel,
para reformar o templo do vosso Deus. Então esse Joás foi um reformador, trouxe uma reforma ali para o templo, né, enquanto vivia o Jeoiada, o sacerdote Jeoiada. Apressai-vos neste negócio, porém os levitas não se apressaram. Portanto, o rei mandou chamar a Jeoiada, o chefe, e lhe perguntou: por que não requereste que os levitas trouxessem de Judá e Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo do Senhor, e pela congregação de Israel, para a tenda do testemunho? Ora, os filhos haviam arruinado o templo de Deus e empregado até mesmo todas as coisas. Será que voltou? Ok, acho que voltou, sem cair. Vamos lá, vou ler novamente o 24, 2 Crônicas 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Zíbia, de Berseba. Fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor todos os dias do sacerdote Jeoiada. Tomou-lhe Jeoiada 2 mulheres, e ele gerou filhos e filhas. Depois disso veio ao coração de Joás renovar o templo do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: saí pelas cidades de Judá e recolham o imposto anual de todo o Israel, para reformar o templo do vosso Deus. Apressai-vos nesse negócio. Porém os levitas não se apressaram. Portanto, o rei mandou chamar a Jeoiada, o chefe, e lhe perguntou: por que não requerestes que os levitas trouxessem de Judá e Jerusalém o imposto ordenado por Moisés, servo do Senhor, e pela congregação de Israel, para a tenda do testemunho? Ora, os filhos da perversa Atália haviam arruinado o templo de Deus e empregado até mesmo todas as coisas sagradas do templo do Senhor no serviço dos Baalins. Deu o rei ordem, e fizeram uma arca e a puseram fora à porta do templo do Senhor. Publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o imposto que Moisés, servo do Senhor, havia ordenado a Israel no deserto. Todos os príncipes e todo o povo se alegraram e trouxeram o imposto e o depositaram na arca, até que ficou cheia. Sempre que a arca era levada pelas mãos dos levitas aos oficiais do rei, e viam que já havia muito dinheiro, vinha o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote, esvaziavam-na e, tomando-a, tornavam a levá-la ao seu lugar. Assim faziam dia após dia, e ajuntaram prata em abundância. O rei e Jeoiada deram o dinheiro aos encarregados da obra do templo do Senhor. Contrataram pedreiros e carpinteiros, como também os que trabalhavam em ferro e em bronze, para repararem o templo do Senhor. Os encarregados da obra eram diligentes, e os reparos progrediram nas suas mãos. Restauraram a casa de Deus ao seu estado original e a reforçaram. Tendo acabado a obra, trouxeram o resto da prata ao rei e a Jeoiada, e dela se fizeram utensílios para o templo do Senhor, para serem usados no ministério e nos holocaustos, taças e outros objetos de ouro e de prata, e continuamente ofereceram holocaustos no templo do Senhor, todos os dias de Jeoiada. Ora, Jeoiada envelheceu e morreu, em idade avançada. Tinha 130 anos de idade quando morreu. Sepultaram-no na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito o bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Depois da morte de Jeoiada, vieram os líderes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. Deixaram a casa do Senhor, Deus de seus pais, e serviram os postes sagrados. Então veio grande ira sobre Judá e Jerusalém por causa desta sua culpa. Embora Deus lhes tenha enviado profetas para os fazer tornar ao Senhor, e embora tenham protestado contra eles, não deram ouvidos. Então o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Jeoiada. Ele se pôs em pé diante do povo e lhes disse: assim diz Deus, por que desobedeceis aos mandamentos do Senhor? Não prosperareis.
porque deixastes o Senhor, também ele vos deixou. Conspiraram, porém, contra ele e o apedrejaram, por mandado do rei, no átrio do templo do Senhor. O rei Joás não se lembrou da bondade que lhe manifestara Jeoiada, pai de Zacarias, porém matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: o Senhor o verá e o requererá. Então olha só que triste isso, que forte, né? O Jeoiada, aquele sacerdote, foi quem cuidou do Joás, foi quem discipulou Joás, foi quem levantou Joás como rei. Quando Joás reina, Joás é fiel ao Senhor enquanto esse sacerdote viveu. Porém, quando o sacerdote morre, o filho dele, Zacarias, vai repreender. Por quê? Porque Joás se afastou com o povo e começou ali a adorar outros deuses, outros ídolos novamente. E aí o filho Zacarias, do sacerdote Jeoiada, vai lá repreender o rei. Então, em vez do rei se quebrantar, se prostrar, se arrepender, ele se revolta e mata o filho daquele homem que era o sacerdote, que cuidou dele, que levantou ele como rei, né? Então, para você ver aqui que triste foi, né, o Joás fazendo isso, né? E é o que eu falei aqui, né? Quando o texto diz que enquanto viveu o sacerdote, ele serviu ao Senhor fielmente enquanto viveu o sacerdote Jeoiada. Então esse é o enquanto, né? Enquanto, até quando você vai servir ao Senhor, né? Até quando aquela pessoa que te ensina, enquanto ela estiver firme, enquanto ela viver somente, ou será que a nossa fidelidade ao Senhor vai além desses homens, é acima de tudo de verdade ao Senhor, né? Então fica essa pergunta aí. Verso 23, decorrido um ano, o exército da Síria subiu contra Joás, vieram a Judá e a Jerusalém e destruíram todos os líderes do povo, e todo o seu despojo enviaram ao rei de Damasco. Embora o exército dos sírios tivesse vindo com poucos homens, o Senhor entregou nas suas mãos um exército muito grande, porque Judá havia deixado o Senhor. Então o próprio Deus, mais uma vez trazendo juízo aí sobre aqueles que deixaram o Senhor. Como eu sempre disse, o povo de Israel só apanhava e só perdia a guerra quando eles não estavam sendo fiéis ao Senhor, né? Então aqui fica essa lição repetidamente aqui nesses relatos para a gente. Assim executaram os sírios os juízos de Deus contra Joás, né? Então os sírios apenas foram usados para que eles pudessem, para que o juízo de Deus fosse executado sobre Joás por causa dele ter se desviado do Senhor. Quando os sírios se retiraram, deixaram a Joás gravemente ferido. Os seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Jeoiada, e o mataram na sua cama. Assim ele morreu e o sepultaram na cidade de Davi. Porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis. Estes foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, a Amonita, e Jeozabade, filho de Sinrite, a Moabita. O relato dos seus filhos, as muitas sentenças proferidas contra ele e o registro da restauração do templo de Deus estão escritos no comentário do livro dos reis, e Amazias, seu filho, reinou em seu lugar. Então Joás é uma grande lição para a gente. Alguém que foi fiel ao Senhor por um tempo, que foi um reformador, né, que fez a reforma do templo, porém ele teve prazo de validade, né? Nossa fé, nossa devoção ao Senhor, nosso serviço a Deus não pode ter prazo de validade. É até que Jesus venha, é por toda a eternidade, não apenas durante a vida de um líder, de um mentor, de um sacerdote na nossa vida, de um pastor na nossa vida, de alguém que nos inspira, e se essa pessoa cair, se essa pessoa morrer, se essa pessoa, né? E aí? Nós precisamos permanecer independente disso. E fica então essa lição aqui de Joás para as nossas vidas. Vamos ver se meu embarque ali começou, acho que ainda. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 25. Era Amazias da idade de 25 anos quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe era Jeoadã, de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém não com inteireza de coração. Sendo-lhe o reino já confirmado, matou os servos que tinham assassinado o rei, seu pai. Contudo, não matou os filhos deles,
não fez como na lei está escrito no livro de Moisés, mas fez como na lei está escrito no livro de Moisés. Como o Senhor ordenou, não morrerão os pais pelos filhos, nem os filhos pelos pais, cada qual morrerá pelo seu pecado. Amazias congregou Judá e o pôs segundo as suas famílias sob chefes de 1000 e chefes de 100, por todo o Judá e Benjamim. Então os numerou, de 20 anos para cima, e achou 300.000 escolhidos que podiam ir à guerra e sabiam manejar lança e escudo. Também de Israel contratou 100.000 homens valentes, por 100 talentos de prata. Certo homem de Deus, porém, veio a ele e disse: Ó rei, não deixes ir contigo o exército de Israel, pois o Senhor não é com Israel, a saber, com os filhos de Efraim. Ainda que vás, lutes valentemente na batalha, Deus te fará cair diante do inimigo, pois Deus tem o poder para ajudar e para fazer cair. Perguntou Amazias ao homem de Deus: o que se fará dos 100 talentos de prata que dei às tropas de Israel? Respondeu o homem de Deus: o Senhor te dará mais do que isso. Então separou Amazias as tropas que lhe tinham vindo de Efraim, para que fossem ao seu lugar, pelo que se acendeu a ira deles contra Judá, e voltaram para o seu lugar ardendo em ira. Amazias encheu-se de coragem e conduziu seu povo. Foi ao vale do Sal, onde feriu 10.000 dos filhos de Seir. Também os filhos de Judá prenderam vivos 10.000 e os trouxeram ao cume de um penhasco, de onde os lançaram abaixo, e todos se arrebentaram. Enquanto isso, os homens das tropas que Amazias despedira para que não fossem com eles à guerra, atacaram as cidades de Judá, desde Samaria até Bet-Horon. Feriram deles 3.000 e saquearam grande despojo. Quando Amazias voltou da matança dos edomitas, trouxe consigo os deuses dos filhos de Seir, tomou-os por seus deuses, prostrou-se diante deles e queimou-lhes incenso. Mais um rei se voltando aos deuses falsos aí, né? Mais um aqui vacilando. A ira do Senhor se acendeu contra Amazias e mandou-lhe um profeta que lhe disse: por que buscaste deuses que a seu povo não livraram das tuas mãos? Enquanto ele ainda falava, o rei lhe respondeu: acaso foste nomeado conselheiro do rei? Para com isso, por que haverias de ser morto? Então o profeta parou, mas disse: sei que já o Senhor deliberou, destruíste, porque fizeste isso e não deste ouvido ao meu conselho. Então, um rei que não ouve o conselho do Senhor, que não ouve o profeta, aí cai, né? Já era. Depois de ter consultado seus conselheiros, Amazias, rei de Judá, enviou mensageiros a Jeoás, filho de Jeoacás, filho de Jeú, rei de Israel, dizendo: vem, encontremo-nos face a face. Jeoás, rei de Israel, porém, mandou dizer a Amazias, rei de Judá: o espinheiro que estava no Líbano mandou dizer ao cedro que estava no Líbano: dá tua filha a meu filho por mulher. Então os animais do campo que estão no Líbano passaram e pisaram o espinheiro. Tu dizes: feri os edomitas, e elevou-se o teu coração para te gloriares. Mas fica em tua casa, porque te meterias no mal, para caíres tu e Judá contigo. Amazias, contudo, não lhe deu ouvidos, pois isso vinha de Deus, para entregá-lo nas mãos dos seus inimigos, porque buscaram os deuses dos edomitas. Assim Jeoás, rei de Israel, subiu. Ele e Amazias, rei de Judá, se encontraram face a face em Bet-Semes, que está em Judá. Judá foi derrotado diante de Israel, e fugiu cada um para a sua tenda. Jeoás, rei de Israel, prendeu a Amazias, rei de Judá, filho de Joás, filho de Jeoacás, em Bet-Semes. Então Jeoás o trouxe a Jerusalém, e derrubou o muro de Jerusalém, desde a porta de Efraim até a porta da esquina, 400 côvados. Tomou todo o ouro, a prata e todos os utensílios que se acharam no templo de Deus sob os cuidados de Obed-Edom, com os tesouros do palácio do rei e os reféns, e voltou para Samaria. Viveu Amazias, filho de Joás, rei de Judá, depois da morte de Jeoás, filho de Jeoacás, rei de Israel, 15 anos. Quanto ao restante dos atos de Amazias,
tanto os primeiros como os últimos, estão escritos no livro dos reis de Judá e de Israel. Desde o tempo em que Amazias se desviou do Senhor, conspiraram contra ele em Jerusalém, e ele fugiu para Laquis, mas o perseguiram até lá e o mataram. Trouxeram-no sobre cavalos e o sepultaram com seus pais na cidade de Judá. E aí, mais uma vez, a gente vê, né, como que um rei que não faz aquilo que agrada a Deus acaba perecendo, né? Todos esses exemplos estão aqui para a gente. Nenhum deles terminou bem, nenhum daqueles que se voltaram contra os princípios do Senhor, que desobedeceram a Deus, que não ouviram a repreensão do Senhor, nenhum deles terminou bem, né? Todos eles ficaram como modelo para a gente de quando nós nos distanciamos da palavra do Senhor, da vontade do Senhor, do propósito do Senhor, nos voltamos para outros ídolos, nos voltamos contra princípios de Deus, como padecemos. 2 Crônicas 26. Então todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou a Elote e a restituiu a Judá, depois que Amazias descansou com seus pais. Era Uzias da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jecolia de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Então Uzias aí foi diferente, né? Buscou a Deus nos dias de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Saiu, guerreou contra os filisteus e quebrou o muro de Gate, o muro de Jabne, o de Asdod. Edificou cidades perto de Asdod e entre os filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que habitavam em Gur-Baal e contra os meunitas. Os amonitas pagaram tributos a Uzias e a sua fama se espalhou até a entrada do Egito, porque se tornou muito poderoso. Uzias edificou torres em Jerusalém, à porta da esquina, à porta do vale e ao ângulo do muro, e as fortificou. Também edificou torres no deserto e cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Tinha lavradores e vinheteiros nos montes e nos campos férteis, pois gostava da agricultura. Tinha Uzias um exército de homens bem preparados, que saíam à guerra em tropas, segundo a lista feita pelo escrivão Jeiel e Maacéias, oficial sob a direção de Ananias, um dos oficiais do rei. O número total dos chefes de famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 307.500 homens que faziam a guerra com grande poder para ajudarem o rei contra os inimigos. Preparou-lhe Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos, e até fundas para atirar pedras. Fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos, para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas, para atirarem flechas e grandes pedras. Correu a sua fama até muito longe, pois foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou poderoso. Havendo-se, porém, fortificado, exaltou-se o seu coração, até se corromper. Foi infiel ao Senhor seu Deus, e entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. O sacerdote Azarias, porém, entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens corajosos, resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, pois foste infiel, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias, que tinha um incensário na mão para queimar incenso, se indignou. Indignando-se ele contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa. A lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Quando o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e viram que estava leproso na testa, apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o...
Até ele mesmo apressou sair. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias, até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído do templo do Senhor. Jotão, seu filho, tinha o cargo do palácio real, julgando o povo da terra. Quanto ao restante dos atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, o escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com eles foi sepultado no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram, ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Dá tempo de ler o último de ontem, para poder pelo menos ficar, completar o de ontem. Uzias, então, começou muito bem, foi um engenheiro, foi agrônomo, fez tantas coisas, mas depois ele se ensoberbeceu, o perigo da soberba, Aqui diz que ele exaltou-se em seu coração até se corromper, e aí ele achou que ele podia queimar incenso, entrou para queimar incenso, foi repreendido por causa disso pelo sacerdote Azarias, e acabou ficando leproso, por causa dessa soberba do coração dele. 27, então, tinha Jotão 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe Jerusa, filha de Zadoque. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Uzias, seu pai, exceto que não entrou no templo do Senhor, mas o povo ainda se corrompia. Jotão edificou a porta superior do templo do Senhor, e também edificou muitas obras sobre o muro de Ofel. Edificou cidades na região montanhosa de Judá, e nos bosques, castelos e torres. Jotão guerreou contra o rei dos filhos de Amon e o venceu, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 100 talentos de prata, 10.000 coros de trigo e 10.000 de cevada. A mesma quantia lhe trouxeram os filhos de Amon, também no segundo e no terceiro ano. No segundo e no terceiro anos. Jotão se tornou poderoso, porque dirigiu seus caminhos na presença do Senhor. Se tornou poderoso, porque dirigiu os seus caminhos na presença do Senhor, o seu Deus. Quanto ao restante dos atos de Jotão, todas as suas guerras e os seus caminhos estão escritos no livro dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 16 anos reinou em Jerusalém. Descansou Jotão com seus pais e foi sepultado na cidade de Davi. E Acás, seu filho, reinou em seu lugar. Então esse Jotão aqui, se tornou esse exemplo, porque ele foi como Uzias apenas naquilo que era bom, Uzias foi bom em muitas coisas, mas Uzias errou entrando para queimar incenso quando ele se tornou soberbo, se engrandeceu no seu coração. O Jotão o copiou, seus feitos, porém não entrou no templo do Senhor, ou seja, não cometeu aquele erro que Uzias, copiou as coisas que Uzias tinha acertado. Ele dirigiu seus caminhos, esse Jotão, na presença do Senhor, e Deus o honrou. Então eis aqui a diferença daqueles que honram ao Senhor até o final da sua vida e daqueles que se desviam, como que acabam tão mal, Então hoje eu vou completar aqui 2 Crônicas 27, que era a leitura de ontem, que faltou terminar, e aí amanhã eu vou fazer um intensivão do de hoje e do de amanhã. Amanhã eu vou entrar lá no nosso horário de 7h42 da manhã, para poder fazer, horário de domingo, para poder fazer aí, completar o de hoje e o de amanhã e ficar em dias, em nome de Jesus. Estou aqui renunciando, porque já está lá a última chamada para o meu voo, eu sou Black da Latam, já era para eu estar dentro, porque eu embarco primeiro, sou do grupo 1, então eu abri mão de estar embarcando primeiro, abri mão de almoçar nesse intervalo, não deu tempo de comer nada, saí lá, despachei, corri para cá para poder fazer a live, abri mão para poder estar aqui, renunciando a minha, como é que fala? Esqueci o nome, renunciando, de ficar aqui lendo e todo mundo me olhando, e gente sentando aqui do meu lado e olhando eu aqui lendo, e também renunciando a minha vergonha, não tendo vergonha, para poder fazer isso, renunciando a minha fila ali, renunciando meu almoço para cumprir aqui e não ficar sem fazer a live de hoje, Então é isso.
Deus abençoe e amanhã a gente volta em nome de Jesus. Deixa eu correr ali pro meu voo. Glória a Deus. Brasil, estou no Brasil. Aleluia.